Bom dia, pessoal. Bom dia. A paz do Senhor Jesus. Tudo bom aí com vocês? Eu acredito que tem uns 3 meses que não apresentava mais o projeto Live na minha casa. Mas hoje, graças ao nosso Deus, Ele nos deu essa graça de podermos estar, graças a Deus. Estamos aqui de volta. Em nome do Senhor Jesus, reativando o projeto Live na minha casa, que é de pregar a palavra do Senhor. Deus, não tem coisa melhor do que fazer isso. É os minutos que a gente aproveita na terra, quando estamos falando algo do nosso Deus, a palavra dele, que edifica, que fortalece, que anima, graças ao nosso Deus. Por isso, nessa manhã, zona linda, abençoada, hoje é sábado, 16 de novembro de 2024. Em nome do Senhor Jesus. E nesse dia de hoje, nós vamos pedir a Deus que faz uma palavra linda no nosso coração. Hoje nós vamos ver o capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 9, de 1 Reis. Então, vamos falar um pouco sobre a força que nós temos que ter para poder fazermos a obra do Senhor. Vamos pegar aqui como exemplo a força que Salomão teve. Deus abençoou Salomão, dando força para ele. E ele tinha um desejo de fazer algo. E nós temos o desejo de fazer algo. Deus dá força. Agora, quando você fica de qualquer jeito, quer fazer, mas está um pouco aí interessado, aí não tem como, né, gente? Mas quando nós nos esforçamos, Deus nos abençoa. E é isso que Deus faz com cada um de nós. Então, amanhã desse dia, estamos graças ao nosso Deus, da noite abençoada que Ele deu para nós, da nossa vida, da nossa família, por toda a nossa parentela. Somos gratos ao nosso Deus, pelos nossos irmãos, nossos amigos. Deus tem abençoado poderosamente. Nessa manhã, vamos ver a palavra do nosso Deus. Já agradecemos ao nosso Senhor e vamos ver. Somos gratos por estarmos aqui de volta. Em nome do Senhor Jesus. Vamos ler a santa e poderosa palavra de Deus. Segundo 1 Reis, capítulo 10, versículo 1 até o versículo 9. E vamos ver o que Deus tem a falar ao nosso coração. Diz assim a palavra de Deus para nós nessa manhã. E ouvindo a rainha de Sabá, a fama de Salomão, acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigma. E veio a Jerusalém com um muito grande exército, com camelos carregados de especiarias, e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. Salomão lhe declarou todas as suas palavras. Nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificava, e a comida de sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e os vestidos deles, e os seus companheiros, e a sua subida, pela qual subia à casa do Senhor. Não houve mais espírito nela. E disse ao rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas forças e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vi e os meus olhos o viram, esses que me não disseram metade. Sobrepujer em sabedoria,
e bens e fama houve. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Deus, bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama a Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazeres juízo e justiça. Que lindo, gente. Maravilha. Palavra de Deus. Palavra de Deus. É a admiração da rainha de Sabá pela sabedoria que Deus deu a Salomão. Só que Salomão pediu, né? Salomão pediu muito e com essa palavra, esse texto de dessa manhã, nos vai falar jogue com toda a força, jogue com toda a força, 70, 20, e vamos fazer a obra do Senhor. É lindo demais quando essa palavra traz para a gente esse tema maravilhoso. E aqui a gente vê que grandes líderes, pequenos, qualquer coisa, mas grandes líderes jogam com toda a força. É isso que a gente tem que fazer. Você tem que fazer as coisas com toda a força, principalmente quando se fala da obra do Senhor, quando se fala de pregar o Evangelho. Aí que nós temos que ir com toda a força, com tudo aquilo que Deus disponibilizou a nós. Temos que ir com essa força de Deus em nossas vidas. E nós vemos que no passado, hoje também, os líderes jogam com toda a força, ou seja, faz a obra do Senhor com toda a força. Tem deles que faz relaxadamente, mas tem deles que fazem com toda a força, com toda a sabedoria que Deus deu. E aqui a gente vê Salomão fazendo a obra com toda a força. Salomão, ele não gastava tempo excessivo tentando fazer tudo, ou tentando ser um faz de tudo. Não, Salomão, ele não perdia tempo. Ele aproveitava todo o tempo que ele tinha para fazer o que tinha que fazer. Ele não perdia tempo. Ele não ficava simplesmente no faz de conta. Ao invés disso, ele aprofundava as suas habilidades para fazer o melhor. E é isso. Vamos aprofundar as nossas habilidades para fazermos o que é melhor. E assim, eu e você, vamos chegar a um ponto de fazer tão bem quanto os outros. Às vezes nós olhamos para nós e nos sentimos incapacitados. Na verdade, se nós formos olhar para nós humanamente e olhar para a palavra de Deus, a gente vai sentir incapacitado para fazer. Mas quando nós olhamos para Deus, nós sentimos capazes de fazer alguma coisa, porque Deus está em nós. Salomão, ele era um homem, como qualquer outro ser humano, mas ele se dedicava àquilo que Deus colocou diante dele, que foi a sabedoria. E ele se dedicava a esta sabedoria que Deus colocou diante dele. E isso é muito lindo. Então, Salomão viveu esse princípio. E nós precisamos também viver isso. Mesmo que, quantas e quantas vezes eu e você falamos assim, já está no fim, já está acabando tudo. Gente, realmente está no fim. Hoje nós vemos coisas que nós jamais imaginaríamos que fôssemos ver. Mas isso não importa. O que importa é nós prosseguirmos. É isso que nos traz a satisfação e o prazer de servir a Deus e de fazer a obra do nosso Deus, ou seja, de pregar o Evangelho
da salvação. Então, Salomão, ele viveu esse princípio. Deus tornou Salomão o rei mais sábio e o mais rico da época. Agora imagine, uma pessoa com tantas pessoas, com tantos outros homens, outras pessoas, e Deus agora tornou Salomão o homem mais sábio da época. Ou seja, ele foi privilegiado por Deus para ser o homem mais sábio e mais rico da terra. Só que tem um porém. Salomão, ele pediu sabedoria para Deus. Ele não pediu simplesmente riqueza, ou seja, ele não pediu riqueza. Segundo a Bíblia, Salomão não pediu riqueza. Salomão pediu sabedoria. Então, Deus deu sabedoria. E com a sabedoria veio outras coisas o acompanhando e abençoou. E Salomão foi abençoado de uma forma maravilhosa. Olha só aqui no capítulo 3 do 1º Reis, e o versículo 12 e o versículo 13. Olha o que diz aqui. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não haverá. E também até o que não pedistes te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Olha, gente, olha a palavra de Deus confirmando. Deus aqui falando para Salomão que deu para ele toda a sabedoria. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Porque Salomão pediu sabedoria. E Deus aqui ouviu e deu sabedoria. Deu muito mais além daquilo que Salomão pediu. Porque Salomão pediu sabedoria. Deus deu muito além. Deus deu um coração entendido. Deus deu riqueza. Deus deu muita sabedoria para Salomão. Graças a Deus por isso. E também até o que não pediu. Foi isso aqui. A palavra diz aqui, no versículo 13. Até o que você não pediu, eu te dei. Eu te dei sabedoria, te dei glória. Gente, maravilha do Senhor. É muito bom quando a gente se dispõe. Mas por que Deus fez isso com Salomão? Porque ele se dispôs. Se eu me dispor, Deus vai também fazer comigo. Se você se dispor, Deus também vai fazer com você. Muitas das vezes nós queremos, mas nós não queremos nos dispor, nós não queremos nos desagarrar das coisas. Queremos ficar apegados nas coisas ali, segurando, e daí queremos que Deus dê para nós. Então, Deus ele dá assim, mas se eu e você quisermos alguma coisa, Salomão se esforçou, Salomão pediu, abriu seu coração para Deus. Deus, eu quero sabedoria, porque senão não vou conseguir reinar, não vou conseguir reinar. O que Deus fez? Deus deu sabedoria para ele. E é isso que eu preciso de sabedoria. E é isso que você precisa de sabedoria. Aí nós precisamos fazer a obra com toda a força, pregar o evangelho com toda a força. E Salomão, ele reinou com toda a sua força, com toda a sua garra, com toda a sabedoria que Deus deu para ele. Agora imagina, Salomão ainda aconteceu muitos problemas com ele, e é porque ele fazia, imagina quem não faz. É complicado, é difícil, mas Deus estando conosco, a gente consegue. Tá bom, gente? A gente consegue. Então, e a gente observa na palavra de Deus que outros monarcas ouviram falar a respeito da sabedoria de Salomão e riqueza, e buscavam ansiosamente uma audiência com Salomão. Eu, por exemplo, talvez se eu fosse da época de Salomão, eu também gostaria de conhecer Salomão. Eu gostaria de chegar lá no reinado de Salomão, lá ver como funcionava realmente as coisas. Então, gente, muitas pessoas, muitos monarcas na época, eles foram ver realmente de perto, com seus próprios olhos, como Salomão fazia para ter tanta sabedoria. Eles foram observar para ver se realmente era verdade. E aqui a gente vê a rainha de Sabá foi ao encontro, foi lá visitar Salomão. Foi visitar
Salomão foi ver se realmente tudo o que estava sendo falado era verdade. Então, quantas e quantas pessoas querem ver com seus próprios olhos? E aqui aconteceu, a rainha de Sabá foi ver com seus próprios olhos se era realmente verdade. E não simplesmente ela, mas outros monarcas também foram ver com seus próprios olhos. Né? Queriam ver se realmente era verdade. Tudo aquilo que as pessoas falavam, todo comentário que estava acontecendo, aquele todo mundo falando ali do jovem Salomão. E de todo mundo conhecido de então, ou seja, da época, poderosos governantes de terras distantes, fizeram longas viagens a Israel para darem uma espiada no jovem fenômeno. Já pensou? Muitas pessoas vindo de longe, fazendo longas e longas viagens. A pessoa rainha de Sabá, ou a viagem que essa mulher fez, que essa rainha fez, só para ver de perto o fenômeno, só para ver o que realmente estava, o que realmente as pessoas falavam. Então, Salomão forneceu conselhos ricos, ricos conselhos e presentes a outros. Ele não simplesmente queria só para ele, Deus deu a sabedoria, mas ele também oferecia presentes para outras pessoas, conselhos ricos. E rapidamente ele ficou conhecido pela amplitude de sua mente e profunda intravisão. Pessoal, ele foi conhecido porque ele tinha muita sabedoria. Sabedoria mesmo. Alguém lembra daquela primeira, aquilo que ele fez, chamando os soldados para dividir aquela criança em duas partes, quando as mulheres brigavam pelas crianças. Uma dizia, esse bebê é meu, a outra dizia, meu, e Salomão agora, com a sua sabedoria, eu vou descobrir agora quem é a mãe. Mandou trazer a espada para dividir a criança. Sabedoria. A mãe, com certeza, jamais aceitaria dividir a criança ao meio. E assim, com a sua sabedoria, ele descobriu quem era a verdadeira mãe. Então, Salomão, ele obteve muita fama na época. Muita fama Salomão obteve na época. Ficou naquilo que realizava de melhor. Ele ficou fazendo aquilo que ele realizava de melhor. Então, eu e você precisamos nos esforçar naquilo que nós realizamos de melhor. Não adianta nós querermos cavar, mexer para cá, para lá. Não adianta. Vamos fazer aquilo que você faz de melhor. E Deus vai te abençoar poderosamente. Vamos fazer o que é de melhor. Seguir padrões semelhantes ao chamado do Cristo. Vamos fazer. Então, eu e você precisamos dedicar 70% do nosso tempo àquilo que nós fazemos de melhor, aquilo que a gente vê que é mais forte, aquilo que a gente vê que vai dar lucro. Então, vamos dedicar 70% do nosso tempo naquilo que nós fazemos de melhor. Porque não adianta nós ficarmos perdendo o nosso tempo ao invés de aplicarmos naquilo que a gente sabe fazer de melhor. Às vezes a gente sabe fazer tanta coisa boa, tanta coisa que nos fortalece alguém, ajuda a nós mesmos e ajuda alguém. E às vezes nós queremos fazer outra coisa que nem sabemos se vai dar certo. Vamos aplicar naquilo que nós fazemos de melhor, naquela nossa área mais forte. Vamos aplicar 70% do nosso tempo nas áreas mais fortes, naquilo que nós sabemos fazer de melhor. Porque se nós não aplicarmos o 70% do nosso tempo nas áreas mais fortes, naquilo que nós sabemos fazer de melhor, nós vamos perder o nosso tempo e não vamos a lugar nenhum. E é isso que nós temos que fazer, aplicar 70% do nosso tempo
nas áreas mais fortes. Dedicarmos a esses 70% com prazer no nosso coração, abrindo o nosso coração, fazendo esse algo que vai beneficiar a minha e a sua vida, as nossas vidas. Vamos dedicar 25% do nosso tempo nas áreas que nós precisamos mudar, fazer melhor. Onde nós desejamos fazer melhor, vamos aplicar 25% nas áreas nas quais desejamos melhorar. 70% nós vamos dedicar o nosso tempo nas áreas fortes. 25% nós vamos dedicar o nosso tempo naquilo que nós desejamos melhorar. Vamos dedicar 25% naquilo que nós desejamos melhorar. E 5%, só 5% do nosso tempo nós vamos dedicar nas áreas que nós estamos detectando fraquezas. É isso. Na área que nós estamos detectando fraquezas, nós vamos dedicar 5% do nosso tempo. Porque não adianta nós acharmos que aquilo é fraco, nós vamos ficar tentando, perdendo o nosso tempo. Não, vamos dedicar 5% só 5% nas áreas que detectam fraqueza. E 25% nós vamos dedicar nas áreas da nossa vida, que a qual nós estamos vendo, ou seja, nós estamos com desejo de melhorar. E vamos dedicar 70% do nosso tempo nas áreas fortes. Então, vamos fazer isso. Vamos com toda a força, jogar com toda a força, ou seja, fazer com toda a força. Assim, igual Salomão fez e deixou um grande exemplo para nós. Isso significa que o mesmo Deus que ajudou Salomão, ele vai nos ajudar também. Vai. Nós pegamos essas histórias da Bíblia. Gente, não é que nós somos iguais a Salomão, ou vamos ser, não. É porque a gente olha e vê o mesmo Deus que abençoou Salomão, ele vai nos abençoar também. Ele não morreu, ele é vivo. Ele está acima de tudo e de todos, intercedendo por nós. Ele está acima de tudo e de todos. E ele não deixou de ser esse Deus poderoso, esse Deus que deu sabedoria para Salomão, esse Deus que fez com que muitas pessoas viessem ao encontro de Salomão para ver a sua sabedoria, para ver a administração daquele reino, para ver como vivia aquele povo ali que servia Salomão. E todos eles eram admiráveis. Todos eles, as pessoas admiravam. Gente, tudo era muito lindo, porque o homem era muito sábio. Então, a sabedoria que Deus deu para ele, ele não vai dar para ninguém mais. A própria palavra diz que só ele aqui na terra teve esse privilégio de ter essa grande sabedoria. Mas Deus, ele dá sabedoria para nós. Não é igual a de Salomão, mas ele dá sabedoria. Por isso, nós temos que buscar ao nosso Deus. Então, gente, na manhã desse dia, são exatamente 10 minutinhos para 8 horas da manhã. E aqui eu estou feliz, agradecendo ao meu Deus por retornar ao Projeto Live na minha casa. Espero que Deus venha nos abençoar poderosamente, nos dando muita força. Possamos jogar com toda a força, ou seja, que possamos fazer a pregação do Evangelho com toda a força. Bom, Deus abençoe.
pessoa e vamos orar ao nosso Senhor. Maravilhoso Deus, Pai, Senhor do céu e da terra, eterno santo soberano, na manhã desse dia eu só tenho a te agradecer por esse grande privilégio que o Senhor tem me dado de retornar aqui, Senhor, de frente a essa telinha para reativar o projeto Live na minha casa. Muito obrigado por permanecer conosco, nos dando um dia abençoado. Abençoando, meu Deus, todos aqueles que estão conosco, abençoando aqueles que ouvem essa palavra, que essa palavra possa entrar no coração dessa pessoa e ele aplicar 70% do seu tempo nas áreas fortes, 25% nas áreas que ele precisa melhorar, o que ele deseja melhorar, e 5% nas áreas que detecta que possamos ser fortes em Cristo. No nome do Senhor Jesus, e o nosso espaço nesse dia, abençoando assim os enfermos e curando de todo mal, de todas as enfermidades. Abençoando as famílias enlutadas e consolando os corações. Abençoando o nosso Brasil, nossa nação, e dando força aos governantes dessa nação, às autoridades, às todos aqui, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fiquem com Deus, irmã Simone, irmã Simone Marques. Deus abençoe você, tá bom? Deus possa te abençoar. E estamos aqui, reativando essa live. Acredito que tinha acho que uns 2 meses que eu não apresentava mais o projeto Live na minha casa. Me envolvi com meu netinho, mas agora ele já está maiorzinho. Agora ele já está maior, está melhor de brincadeira, gente. Aqui vamos, qualquer dia eu estou apresentando aqui também, junto com o queria. Então, Deus abençoe você, meu querido. Fique com Deus. E muito obrigada pela sua companhia. Tá bom? Fique com Deus. Seja abençoado. Em nome de